Alô? Eu saí, cara, sem querer da reunião, cara. Eu cliquei errado. Por favor, eu estou convidando de novo, para a gente voltar a se encontrar, por favor. Vê se consegue aí entrar. Eu convidei de novo. Eu mandei convite. Eu mandei convite. Opa! Ô, Rogério, desculpe aí, cara. Eu saí sem querer. Eu cortei a reunião sem querer. Para entrar de novo, é só clicar naquele link mesmo que o senhor gerou, eu acho. Opa! Valeu, desculpe. Não. Foi mal aqui, cara. O cara pilota mal pra caramba esse negócio. Pra entrar de novo, é pra clicar onde, você disse? É só entrar naquele mesmo link que o senhor tinha gerado, Ah, entendi. entendeu? Que aí não precisa criar uma outra. É só entrar naquele Entendi. mesmo que eu acho que já vai. Tá valendo. Tá beleza. Então, desculpe aí que perdemos um tempo precioso. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó, Uhum. a nossa tabelas a importar. Vamos importar algumas tabelas, né? E aí vamos tentar importar outras, quer dizer, por conta própria. Então Tá. vamos tentar importar tudo. Mas aí vai ser mais legal se a gente conseguir já trabalhar independentemente. Vou importar várias coisas,
E aí, se vocês já puderem já ir importando, para ter dúvida, para ter problema. Quanto mais problema tiver, melhor, porque mais vai aprender. Tá certo? Então, olha só, aqui é uma tabela, aqui, essa primeira planilha aqui é uma planilha índice. E as tabelas estão aqui para dentro. Tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, árvores de uma unidade de trabalho, já está digitado na planilha 2, ó. Ó, tem uma unidade de trabalho aqui já digitada, que são as árvores. Beleza? Então, eu vi aqui, Ctrl End. Ctrl End, pá. São 2.477 árvores. Numa unidade de Isso é trabalho. Excel, né, Su? Hã? Isso aí é no Excel, É né? Excel. Tá. Excel. A planilha que eu te mandei e o Rogério te mandou também. Beleza, eu baixei aqui. Beleza. Então, aqui são as coisas que a gente vai trabalhar. Então, todas essas tabelas a gente vai importar para poder trabalhar aqui. Então, árvores, nome vulgar, espécie, que aí espécie seria, que tem nome científico, tem as outras características, né? Forma de vida ou hábito de crescimento. Aí, nome vulgar padronizado, eu vou explicar depois. Aí, família. Aqui é a junção entre espécie e nome vulgar. Por quê? O ente nome vulgar, a tabela nome vulgar, tem uma relação de um para muitos com a tabela árvore. Várias árvores podem chamar o mesmo nome vulgar. Nome vulgar, esse nome vulgar que está chamado várias vezes na tabela árvore, ele só está escrito uma vez na tabela nome vulgar. Tá certo? A mesma coisa, forma de vida. A tabela forma de vida tem todas as formas de vida ali, o hábito de crescimento. Mas cada forma de vida só está escrito uma vez. E a tabela forma de vida tem a relação de um para muitos com a tabela árvore. Opa, desculpe. A tabela forma de vida tem uma relação com a tabela espécie. A espécie tem uma forma de vida, não é a árvore. A árvore tem um nome vulgar e tem um nome científico. Sim. Porque se refere à espécie. E a espécie tem uma forma de vida. E no caso de nome vulgar com nome científico, aí a relação é de muitos para muitos. Eu faço essa relação de muitos para muitos acontecer através de uma tabela intermediária. Olha aqui, ó. Tá me vendo agora? Tá me vendo? Sim. Sim. Ah, beleza. Aqui, ó. Então, a tabela. Então, a tabela nome vulgar, que é um ente, tem a relação de um para muitos com a tabela árvore. Então, na tabela árvore lá, nome vulgar só tem uma variável, que é o nome vulgar mesmo e a chave primária, o código. A tabela árvore, não. A tabela árvore tem lá, o que uma árvore tem? Ela tem um diâmetro, tem uma altura, tem uma classe de qualidade, tem um estado físico, né? Ela tem uma coordenada X, uma coordenada Y, ela tem um número. Então, a tabela árvore aqui. Agora, a tabela nome científico, que é a tabela espécie, que tem o nome científico. Aí na tabela espécie tem nome científico, tem diâmetro mínimo comercial, diâmetro máximo comercial, preço da madeira, cor da madeira, densidade, tudo que tem a ver com a espécie está na tabela espécie lá, além do nome científico. Agora, a tabela nome vulgar com a tabela espécie, ela tem a relação de muitos para muitos. Por quê? Porque um nome científico, por exemplo, Suetena macrofila, ela pode ter vários nomes vulgares. Caoba, aguano, mogno, né? E também, um nome vulgar, por exemplo, angelim, pode ter vários nomes científicos. Tá certo? Então, como é que a gente trata assim com o banco? A gente trabalha com a gente usa uma tabela intermediária, cuja
tem uma relação, nome vulgar tem a relação de 1 para muitos com essa tabela intermediária. A tabela espécie também tem a relação 1 para muitos com essa tabela. E a tabela plano de manejo, ou inventário, tem a relação também de 1 para muitos. Então, nesse plano de manejo, esse nome científico tem esse nome vulgar. E esse nome vulgar tem esse nome científico nesse plano de manejo. Certo? É uma tabela intermediária que a gente usa com recurso no banco de dados quando a gente identifica o que a gente acontece frequentemente, quando a gente identifica a relação de muitos para muitos. Então, o banco de dados ele comporta a relação de 1 para 1 e comporta a relação de 1 para muitos. Mas o banco de dados não comporta a relação de muitos para muitos. E aí a gente tem que usar uma tabela intermediária. Tá confuso? Tá. Eu só estou explicando. Mais adiante, isso vai ficar mais digerível, mais palatável. Tá beleza? Então, essas são as tabelas que a gente vai precisar importar para a gente poder brincar no nosso banco de dados. Vou te falar, eu estou te devendo, não mostrei ainda, vou te mostrar um banco de dados já evoluído. Aí você vai ver, caramba, porque é verdade. A tua tendência vai ser, primeiro, jogar fora isso que você está fazendo, que você está aprendendo. Então você pode brincar aí e vai jogar fora. Mas depois que você fizer o seu, com a sua cara, você vai cada vez botar coisa lá dentro. Você vai ver assim, cara, não faz menor sentido eu botar qualquer coisa fora do meu banco de dados. Tudo que tem a ver com a minha profissão, com a minha atividade profissional, vai estar dentro do meu banco de dados, para eu poder ter acesso a tudo rapidamente. Então tá, eu vou começar a importar as coisas. Qual coisa? Vou importando tudo. Vou sair importando tudo. Como é que eu faço? Primeira coisa, vou jogar isso fora aqui. Árvore e nome vulgar. Vou jogar fora. Tanto árvore como nome vulgar. Vou tirar essas tabelas do meu banco. Apaguei tudo. Agora meu banco não tem tabela nenhuma. Vou começar a importar lá, na tabelas, a importar. Então eu vou aqui em dados externos. Manda eu parar. Se você não estiver me acompanhando, manda eu parar. Eu não tô vendo mais o que você tá fazendo, não. Não tá vendo aqui não? Aqui Só nessa tô vendo o seu agora. essa tela aqui você não tá vendo? Ah, Não, desculpe, foi mal. Ainda bem que você me falou. Pronto. Tá vendo agora? agora sim. Então, eu apaguei lá. Desculpa, é que eu tenho que clicar aqui, cara. Nossa. Aí daí, aqui eu estou tendo então o meu banco de dados, que eu já apaguei as duas tabelas que eu criei só para mostrar como é que cria uma Como que o tabela. senhor apagou, professor? Oi? Como que o senhor apagou? Eu só Delete? clico. E sim, clica na tabela e aperta delete. Ah, tá, beleza. Pode também clicar com o botão direito e mandar deletar. Tá beleza? Então vou lá, ó. Vou lá em dados externos. É o que a gente mais vai fazer a vida inteira isso. A vida inteira. Dados externos, aí nova fonte de dados. Tá vendo, ó? Do arquivo, do banco de dados, tá vendo? Né? Eu nem nunca importei por aqui, mas olha só, vou pegar do arquivo aqui e vou pegar do Excel. Posso pegar do HTML, né? Posso pegar de um arquivo texto, posso pegar de um próprio banco de dados, de um outro banco de dados, em SQL, MySQL. Não, eu vou pegar aqui do Excel. Aí ele está me perguntando onde é que é. Eu vou clicar aqui em procurar. Beleza? Aí eu vou procurar onde é que está a tabela lá. Você sabe onde é que está a tua tabela a importar? E eu vou ter que achar aqui onde é que está a minha. Ah, já está aqui. Ah, não, aqui não está não. Ih, caramba, onde é que está? Desculpe aí esse atrapalho aqui. Deixa eu ver onde é que está.
Agora eu vou achar. Então eu vou procurar lá. Ah, não acredito. Quando o senhor vai lá no arquivo, tem como ir no mostrar abrir local do arquivo. Aham, já tô achando aqui. Dropbox, disciplina, Deus, tô mal. Pronto. Tá aqui. Pronto. Então eu já disse onde é que estava. E aqui ele está me dando duas alternativas. Importar os dados da origem para uma tabela nova no meu banco de dados atual. Essa é uma alternativa. E outra alternativa é vincular a fonte. Ou seja, eu não vou importar a tabela, eu vou vincular. Ela vai continuar lá onde ela está. Só que eu vou poder assistir ela, vê-la daqui do meu banco de dados. Isso às vezes é interessante para mim. Em termos de modernidade, é um procedimento até mais moderno. Por quê? Se eu vincular, toda vez que alguém que tem a fonte lá modificar a tabela, eu automaticamente vou ter a minha tabela atualizada. Então, muitas vezes eu vou preferir fazer assim, vincular a fonte, não importar a tabela. No nosso caso aqui, que a gente está aprendendo a importar a tabela e trabalhar, então a gente vai querer importar todas essas tabelas, beleza? Vamos importar a maior quantidade possível, sempre repetindo esse procedimento, e depois a gente vai ver se semana que vem todo mundo conseguiu importar tudo. Não, menos a tabela forma de vida. Desculpe, forma de vida não. Menos a tabela estado físico. A tabela estado físico eu quero conversar primeiro com vocês antes de importar. A tabela estado físico. A tabela estado físico é uma tabela super importante, mas ela é mais complicada. Não vamos importar estado físico. O resto pode ir puxando tudo. Aí, ok. Aí ele está aqui, ó. A primeira que ele está me mostrando aqui, ó, é a planilha índice, que é a primeira planilha. Tá certo? Eu vou puxar aqui, ó, árvores de um UT, que é a planilha 2. A planilha 2 é árvores de um UT. Então eu vou lá na 2. Tá aqui para mim tá como 3 essa. Tá como 3? O N é 2. Poxa, a gente está trabalhando com planilha diferente, então. Porque eu mandei a planilha para você por e-mail. Mas é essa que eu peguei, professor. Tá assim, dados de exemplo para a planilha índice. Aí tá 1, conteúdo. 2, vértice de uma propriedade. 3, árvores de um UT. Só que do lado tá assim, N. Não. Peraí. Entendi o que você falou. A gente tá com a mesma planilha. Você tá pegando essa coluna aqui, não é essa coluna. Ah, tá, beleza. Isso aqui é o número da linha. O número da linha na planilha. A planilha árvores de um UT, ó, é a 2, ó. É a 2. Aí você tem que ir aqui, ó, na planilha 2 aqui, ó. Aí você chegou na 2. Sacou? Foi. Aqui a planilha 3, a planilha 4, a planilha 5, você vai aqui. Você olhou ali a índice lá só para saber onde é que está cada coisa. Mas aqui que estão as planilhas. Entendi. Então, aqui a árvore de UT. Tá vendo aqui, ó? Tem a unidade de produção anual, qual é a unidade de trabalho, qual é a faixa, qual é a ficha, o azimuth do caminhamento. Aí, o número da árvore, nome vulgar, coordenada X, né? Vou avançar. Depois que eu avançar, ó, ele já pega como default, como padrão, que a primeira linha contém o título da coluna. É verdade. Sacou? Ó, se eu desclicar aqui, ele vai considerar que isso aqui tudo faz parte do campo. Não é. A primeira linha contém o título, ele vai importar, já sabendo que o nome das variáveis está na primeira linha. Que é o título da coluna. Tá beleza? Beleza. Agora eu vou avançar.
Aí aqui são cada uma das variáveis. Eu posso não importar esse campo. Qualquer um desses campos aqui, ó, ele já está reconhecendo. Ó, ficha. Ele está reconhecendo que essa ficha aqui, ele viu que é um número, ele já está dizendo que é um campo duplo. O que é campo duplo? Alguém é capaz de me dizer o que é? Lembra? Não faço ideia. Tá. Então, um campo numérico, ele pode ser inteiro ou pode ter decimal. Quando ele é inteiro, ele é inteiro. Quando tem decimal, ele é duplo. Tá certo? Se eu importar um campo duplo como sendo inteiro, ele vai jogar todas as decimais fora. Se eu importar um campo inteiro como duplo, ele não vai ter decimal, mas eu não vou perder nada. Certo? Ele está dizendo que é duplo, mas o número de uma ficha, não tem ficha 1,5. A ficha 1, a ficha 2, então é um campo inteiro mesmo, não é duplo. Mas se eu quiser manter em duplo, tá beleza também, posso manter como duplo, só que não vai ter decimal. Tá certo? Eu estou dizendo lá para ele. Tá bom? Aqui também a faixa é campo inteiro. O número da faixa é um campo inteiro. O número da UT é um campo inteiro. O ano, o ano é um campo inteiro também. 2016, 2017, né? É um campo inteiro. Mas aí pode deixar duplo mesmo. Pode deixar duplo se quiser. Eu só estou te explicando. Pode deixar duplo, não tem problema. Problema teria se você estivesse importando aqui a circunferência da árvore e tiver a casa decimal, aí você dizer que ele é inteiro, aí ele vai jogar as decimais todas fora. Você vai ter que importar de novo. Tá certo? O fato dele ser duplo não interfere em absolutamente nada. Você, inclusive... Professor, e se acontecer isso de nessa hora de importar alguma coisa errada, eu posso reimportar só essa parte que eu errei? Não. Ou tem que fazer todo o processo de novo? Tá. Essa pergunta é boa. Você poderia fazer isso, pegar só, blocar, uma vez a tabela tá lá, você pode blocar aquela coluna, ir lá na planilha, blocar a coluna na planilha, aí blocar a coluna no banco e colar. Pode fazer isso. Muda lá na estrutura, deixa de ser inteiro, passa a ser duplo, ou seja, para encarar a decimal, poder comportar a decimal. E aí você copia e cola. Só que é perigoso isso. Eu não recomendo fazer isso. Porque às vezes você está cansado, você vai trabalhar, às vezes você está cansado, às vezes você está, você resolve fazer um negócio desse rápido assim, aí a tabela no banco de dados está numa ordem diferente da tabela lá na planilha. Aí foi para o espaço. De repente você só vai perceber isso lá na frente do processamento. Então eu sugiro não fazer isso. Não fazer isso. Importa tudo de novo. Deu errado? Importa tudo de novo. Deu errado? Importa tudo de novo. Que aí que você sabe que está certo, vai estar certo, tudo certo lá. Pode blocar a coluna lá no Excel, copiar e blocar a coluna no banco e colar. Mas você tem que ter certeza que a ordem está adequada. Está tudo na ordem certa. Como que é? Senão já é. Entendi, valeu. Então, aqui eu vou botar tudo para inteiro. Só de onda mesmo, inteiro. Estou clicando. Aqui é o nome vulgar. Texto curto. Aqui, coordenada X. Aqui eu vou deixar como duplo também. Vou deixar como duplo também. Não precisa, porque é inteiro, mas tudo bem, vou deixar como duplo. Aí a circunferência é duplo. Com certeza é duplo. Diâmetro, aqui tá vendo? Asterisco, tá vendo? O asterisco quer dizer o quê? Que aqui essa árvore aqui, que é a 9, pau sangue, tinha 40 centímetros, mas não é circunferência, é diâmetro. Por isso que anotou os 40 e botou o asterisco aqui. Não é duplo, eu vou botar aqui como texto curto. Texto curto. Aí a altura comercial pode ser duplo, classe de qualidade de fusto pode ser duplo, estado físico é texto curto.
Aí o identificador é o Raimundo. E o técnico foi o cara aqui que anotou. E aqui, esse campo aqui é data, tá com um número aqui, ó, vou dizer que é data com hora. E a data aqui, acabou o campo, acabou a tabela. Vou mandar avançar. Aí ele está perguntando assim, eu posso criar a chave primária, que toda tabela, por enquanto a gente vai botar isso como verdade. Toda tabela tem que ter uma chave primária. Aí eu estou dizendo para ele que pode criar uma chave primária para minha tabela. Certo? E a relação entre as... Oi? O que é uma chave primária? Chave primária é um campo onde tem a identidade de cada registro. Eu tenho um ente. Esse ente, eu crio uma tabela para esse ente. Eu crio uma tabela para cada ente que eu identifico no meu banco de dados. Aí, uma tabela, ela tem vários registros. Uma tabela é composta, que é um ente, é composto por várias variáveis. Cada variável é um campo, né? Pode ser texto, pode ser data, pode ser qualquer coisa assim. Cada variável são as variáveis que caracterizam aquele ente, tá certo? E aí, quando eu abro a tabela e eu vou botar uma informação dentro dela, agora realmente eu vou registrar uma árvore naquela tabela, eu criei um ente chamado árvore. Esse ente, eu sei que uma árvore tem, quais são as características de uma árvore? Ela tem um número, tem uma coordenada X, uma coordenada Y, é tudo título de coluna. Ela tem uma circunferência, ela é de uma espécie. Então, essas são as variáveis, são os campos que caracterizam uma tabela, um ente. Quando eu abro essa tabela, ela pode não ter informação nenhuma ainda, porque eu não registrei de verdade nenhuma árvore. Agora eu vou botar uma árvore número 1, a circunferência dela é 30, a altura comercial dela é 12. Aí eu boto, isso aí é um registro, tá certo? Então, vamos lá. Ente, variável, registro. Quando eu boto um registro na minha tabela, ou em qualquer tabela, eu boto um registro, o banco dá uma identidade para aquele registro. E essa identidade é um número, é um código, é um número, é um campo numérico. E esse campo que é a chave primária. Então, a chave primária é um campo onde tem um código, esse código é um número, que é um registro, como se fosse uma identidade de cada registro que eu for colocar dentro do meu campo. Dentro da minha tabela. Entendi. Obrigada. Valeu. Então eu vou deixar. Na planilha não existe isso. Agora que eu estou trazendo a planilha para dentro de uma tabela, num banco de dados, ele vai dizer, ó, eu vou criar um campo aqui que chama chave primária. Tanto eu posso deixar ele criar, como eu posso dizer, não. Eu quero que você considere esse campo aqui como chave primária. Tá certo? Eu posso fazer isso, né? Ou posso também, que a gente não vai mexer com isso, não ter chave primária. Aí tem que se garantir um pouco mais para mexer com isso. Mas não faz, é igual o campo duplo. Se você tem um campo numérico inteiro, você chama ele duplo, não tem problema nenhum. Não pode ter problema nenhum com o banco. Tem problema se ele for duplo, você disser que é inteiro, aí você vai perder as decimais. Então, vocês botar a chave primária em todas as tabelas, primeiro você tem que se garantir para não ter chave primária. Mas então, deixa ele criar a chave primária, a não ser que você tenha algum motivo para você dizer, não, a chave primária é esse campo aqui. Tá beleza? Então eu vou deixar ele criar. Criou aqui. Aí eu vou avançar. Aí ele está botando 2 aqui, eu vou chamar isso aqui a tabela árvore. Aí como o meu padrão, a tabela árvore, a tabela começa com maiúscula, eu vou botar A maiúsculo, ARV. Um nome bem curtinho. Ele está agora importando. Aqui ele perguntou se eu quero salvar essas decisões todas que eu tomei. Não quero salvar. Eu só vou importar a tabela árvore uma vez. Então não tem por que eu salvar. Mas o banco de dados permite isso. Vou dizer, lá na frente você vai ter tudo automatizado. Então talvez você esteja
trabalhando com várias pessoas em locais diferentes. E essas pessoas estão coletando informação do mato, inventário, seja do que for. Aí você, toda vez a pessoa digita lá, e aí você quer importar. Então você pode salvar essa importação automaticamente. Você tanto pode deixar vinculado na nuvem, então se ela mexeu na nuvem lá, a sua tabela, o teu banco já está automaticamente atualizado, como também você pode querer importar mesmo e salvar esses passos de importação, para você só clicar um botão e ela já fazer tudo isso, essa decisão que a gente tomou aqui no meio do caminho. Como é que é? Então eu não vou salvar, porque essa tabela eu só vou importar uma vez. E agora eu tenho aqui a minha tabela árvore. Tá vendo aqui? Ó, se eu clicar, ó, tá aqui a árvore aqui. Já está dentro do meu banco de dados. Eu tenho aqui, ó, 2.477 registros. Ou seja, 2.477 árvores em 100 hectares. Ou seja, 24,77 árvores por hectare em média. Eu registrei. Dá para ver, então, que esse censo, essa unidade de trabalho, nessa unidade de trabalho aqui, foram medidas todas as árvores. E não só apenas aquelas árvores que eu ia tirar para madeira. Se eu for fazer um inventário só para madeira, o censo só para madeira, aí eu vou ter muito menos do que isso. Eu vou ter 1, 2, 3 árvores por hectare, 4, 5, certo? E não 24,75, praticamente 25 árvores, beleza? Então aqui agora eu vou dar um trato na minha tabela, mas não vou dar agora. Eu quero só exercitar mais essa tal de importação de dados. Então vou lá. Dados externos, cliquei em dados externos, aí vou lá do arquivo, na tabela do arquivo do Excel, aí vou procurar, agora ele já está aqui, ele já sabe o caminho, é dessa mesma tabela importar aqui, aí vou abrir, aí importar do banco de dados para uma tabela nova, isso mesmo, ok, e agora eu vou pegar aqui, ó, nome vulgar. Nome vulgar está na planilha 3. Aí eu vou clicar lá em 3. Opa, tá aqui, ó. Nomes vulgares. Vou avançar. Aqui, a primeira linha contém o título da coluna. É verdade, a primeira linha é nome vulgar. Vou avançar. Só tem esse campo aqui, que é texto curto, verdade. Vou avançar. E aí eu vou permitir que o Access crie a chave primária, um campo com a chave primária. Vou permitir. Vou avançar. Essa tabela então vai se chamar nome vulgar. Aí como é tabela, o meu padrão tabela começa com maiúscula. Aí eu vou botar nome vulgar e concluir. Ele vai importar, fechar, não vou salvar. Aqui na tabela nome vulgar, aqui se eu clicar nela, ó, eu tenho então 1.620, nessa tabela aqui tem 1.620 nomes vulgares. Tá certo? Vou importar outra, vou. Dados externos, da fonte, do arquivo, do Excel. Vou procurar, é esse aqui mesmo. Tabelas a importar. Ok. Aí vou lá, nome vulgar, espécie. A espécie está na planilha 4. Então eu vou lá na 4, está aqui, ó. Espécie aqui, ó. Vou avançar. Eu vou fazer a mesma coisa. A primeira linha contém o título de coluna. Vou avançar. Aí eu vou deixar ele criar. Aqui ele está dizendo, ó, código da espécie. Ele tá vendo se ele vai importar isso aqui, né? Código da espécie. Eu não vou importar esse campo aqui, não. Esse campo vem código da espécie de um outro banco de dados. Eu não quero. Eu vou deixar ele criar a chave primária para essa tabela aqui. Então eu não vou importar esse campo aqui. Aí eu clico aqui, ó, não importar esse campo. Tá certo? Ó, densidade numérica, é um duplo, ele já reconheceu. Oi?
Repete essa parte, professor. O senhor clicou em coordenada espacial, ESP, né? E Aí, botou não aqui, ó, importar, só isso. a primeira coluna é o código da espécie. Porque essa tabela aqui, ela veio de um banco de dados que foi passado por uma planilha. Então, quando passou para a planilha, ela foi com a chave primária do banco original. Eu quero que ele crie a chave primária para o meu banco. Entendi. Aí só Essa aqui, coloca não importar esse campo, né? eu não vou querer importar essa chave aqui. Tá certo? Eu vou deixar ele criar a chave. Tá beleza? Aí, código da família, forma de vida, densidade numérica, exportação, sim ou não. Deixa eu explicar. Tá. Vou explicar aqui e a gente vai encerrar. Olha aqui, ó. Você pode. A cara que você vai ver a tabela. Tem casa decimal, com 5 casas, com 8, com quantas quiser, variado. Você que escolhe, tá certo? Nesse momento aqui, tabela, não se preocupe com isso. Você vai querer prestar atenção na cara quando você estiver vendo um formulário ou num relatório. Aí vai ter que estar bonitinho ali. Mas aqui no processamento, no banco de dados, não importa, cara. Pode ser um monte de casa decimal, nenhuma casa decimal, não importa. Importa o dado como ele está mesmo, beleza? E aqui também, ó, aqui tá aqui, exportação. É uma espécie de exportação. O banco de dados tem essa informação aqui. Aí, você poderia dizer assim, sim ou não. Se você botar 1, é sim. Se você botar não, é 0. Pode ser um campo numérico, inteiro ou duplo, você botar ou 1 ou 0. No processamento, você vai ler, se for 1 é porque é sim, se for 0 é porque é não. No processamento você vai fazer isso. Mas você também pode chegar no banco de dados agora e dizer que é um campo sim ou não. Tá certo? Aqui ele tá dizendo para isso assim, para exportação, tipo exportação, como ele está vendo o número aqui, ele está dizendo que é duplo. Você pode deixar como duplo? Pode. Você pode deixar se quiser, não tem problema nenhum. Por uma questão de conforto, já vou dizer que é um campo sim ou não. Mas isso é só um conforto, isso não é importante. Eu vou botar o sim ou não, porque depois na cara da tabela, eu vou botar lá aquele tiquezinho, assim, vai ficar uma bolinha que eu posso ticar ou não. Em vez de eu ter que escrever -1, ou ter que escrever sim ou não, eu vou botar só uma bolinha lá que eu vou clicar, pronto, aí vai estar marcado como sim. Ou se eu não clicar, vai estar vazio, aí vai estar como 0, vai estar como não. E aí ele já entende que o 0 é não. Então, para o banco de dados, não é 0. E sim é -1. Perfeito. Por isso que, como isso aqui veio de outro banco de dados, aí, por isso que está aqui 0, -1, 0, -1. Quando é 0 é não. Quando é -1 é sim. Então, isso aqui é um campo sim ou não. Abate proibido é uma informação do banco. Abate proibido, ó. Aí também está 0 ou não. Então, eu vou botar aqui como sim ou não. Eu boto só S, basta eu clicar em S. Aqui também, serraria para serraria. Eu clico em S, aí aparece já sim ou não. Laminadora, eu clico em S, aparece sim ou não lá. Sacou? Serve para postes, sim ou não? Serve para exploração de fruto, para exploração de óleo. Tudo isso aqui eu estou voltando para sim ou não. PAU, recuperação de área degradada, eu estou botando ornamental. Estou passando tudo isso para sim ou não. Tá certo? Artesanal, medicinal. Aí, agora, diâmetro mínimo. Aí é duplo. Diâmetro máximo é duplo. Olha só, isso aqui é só para gente poder brincar. Para a gente poder brincar dentro do banco de dados, para a gente aproveitar. A quantidade de variáveis que... Aí está perguntando se eu quero... Eu deixo ele criar a chave primária. Sim, vou deixar ele criar a chave primária. Aí vou avançar. E essa tabela aqui vai se chamar espécie. Espécie, ESP.
espécie. Ele vai importar, pronto, não vou salvar essas etapas, tá lá, já tenho 3 tabelas importadas. Olha só, o que é, hein? Ah, sim, a quantidade de variáveis, vou pegar na tabela espécie aqui, eu cliquei na tabela aqui, e vou, com o botão direito do mouse, eu vou chamar aqui no modo design. Aí no modo design estão aqui as variáveis que compõem a minha tabela espécie. São só essas as variáveis que compõem uma espécie? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero te mostrar, não vou te mostrar agora que a gente já está bem tarde, mas você vai me cobrar. E uma aluna chamada Janaína Pascoal e outra aluna chamada Tamires Silva, as duas, uma trabalhou só com as características biológicas e tecnológicas das espécies. Tudo que é de interesse. Fenologia, densidade, biológica e tecnológica. Ela selecionou 200 e poucas variáveis. Não esse mixaria que a gente está vendo aqui. Aqui a gente está selecionando, só para a gente poder brincar de banco de dados, para aprender a mexer com banco de dados. Mas ela selecionou, a Janaína Pascoal, ela selecionou mais de 200 variáveis. Ela trabalhou no laboratório lá. Ela selecionou mais de 200 variáveis. A Tamires foi outra que trabalhou lá no laboratório. Ela selecionou usos e aplicação das espécies. Usos e aplicações das espécies. Ela selecionou também umas 200, 300 variáveis. Então, essa tabela aqui, essa tabela espécie, a quantidade de variáveis que estão relacionadas à tabela espécie são centenas, certo? Nesse nosso caso aqui, a gente pegou só esse pouquinho aqui para a gente aprender a trabalhar. Porque o que a gente quer fazer aqui? Aprender a mexer com banco de dados, certo? Mas só que com o tempo, você vai ter um banco de dados super poderoso, vai pegar mais informação, você vai me pedir, pô, mas cadê a tabela dela? Passa para mim, claro. Aí depois você vai, me passa para mim, claro. Não, eu não passo mais não. Agora você tem que me dar alguma coisa. Você me passa uma digitação que eu te passo, sabe como é que é? Esse negócio de ficar só distribuindo, claro que eu vou fazer isso, porque eu sou professor, eu tenho que fazer. Mas não, você não deve fazer isso. Você não deve fazer isso. Um trabalho que você teve, ou que você pagou um digitador para ter, e você tem uma informação, ou um processamento que você pensou, puxa, eu fiz um processamento para fazer isso, aquilo outro, você não deve ter a cultura de passar de graça. A pessoa tem que fazer alguma coisa no banco de dados dela também, para ela te oferecer. Aí trocar. Assim todo mundo cresce. Não se passa nada de graça. Professor passa de graça? Passa. O professor pode passar, não tem problema. Mas você, entre você e o seu colega, você e a sua colega, não. Passar de graça, ninguém cresce com passar de graça. Não estou dizendo que é para cobrar. Poderia até ser, mas é melhor trocar. Você me passa alguma coisa, eu digitei esse livro aqui sobre característica tecnológica. Eu tenho caracterização tecnológica de zilhões de espécies. Oba! Eu também tenho de outro livro. Opa, então você passa o que você digitou para mim, eu passo o que eu digitei para você. Pronto, agora todo mundo ficou com um banco mais poderoso. Tá beleza? Então, na minha tabela espécie, eu tenho essas variáveis que caracterizam, e aqui você vai identificar aqui, ó, a chave primária aqui, pequenininha aqui, que é o código da espécie. Tá beleza? A gente vai mexer nessas tabelas. Se você quiser ganhar ponto comigo, você vai importar as outras tabelas. Só não importa a tabela, nenhuma daquela tabela de estado físico. Estado físico eu quero conversar antes de importar a tabela. Fora isso, pode importar tudo. Não. Desculpe, aquelas tabelas no final ali não é tabela na planilha. Aquela tabela do final aqui, ó. Essa D1, D2, D3, destinação pode. E a 14, 14. Tá, destinação aqui. Serraria, laminadora, poste, outros usos. Então, essas daqui são destinações que você vai ensinar o banco de dados a chegar nesse número aqui, de acordo com a destinação. E o algoritmo, o que ele vai ter que pensar para poder chegar em cada uma dessas destinações? Então, aqui, ó. Mas aqui está só o algoritmo. São só as variáveis que estão em alguma tabela que ele vai ter que fazer a conta
para dar a destinação às árvores. Tá beleza? Terminando por hoje. Eu espero não estar falando sozinho. Um abração. Não. Obrigado, hein? Valeu, um abração. Até semana que vem. Até. Tenta importar para já ir tendo dúvida, dando zebra. Tá bom? Tá beleza. Um abração. Beleza. Toque no senhor.